sejam bem-vindos à nossa aula sobre direitos da personalidade, agora com um enfoque na pessoa jurídica. Nas últimas duas, nós falamos sobre direitos da personalidade geral, nós abordamos na segunda a respeito da pessoa natural, e agora nós vamos ver as disposições do nosso código acerca da pessoa jurídica. Então, apesar da gente estar falando de pessoa jurídica, a gente também tem princípios constitucionais fundamentais. Princípio da pessoa da dignidade humana, claro que ele não tem a mesma abrangência e a mesma profundidade em relação às pessoas naturais, mas há sim o reconhecimento por parte da jurisprudência no que toca às pessoas jurídicas. Nós também falamos de função dos direitos da personalidade, então são reconhecidos direitos às pessoas jurídicas. Claro que não na mesma gama e profundidade das pessoas naturais, mas há uma série de direitos que também são conferidos às pessoas jurídicas. Nós também falamos em efetividade e proteção contra intervenções abusivas do Estado ou de particulares. Pessoas jurídicas podem requerer que o Estado não invalidem, não contrariem seus direitos, assim como pessoas normais, pessoas naturais, e nós também falamos em princípio da igualdade e princípio da legalidade, ou seja, se é assegurado algum direito a uma pessoa natural, ele também é assegurado a uma pessoa jurídica, claro, dentro das particularidades que uma pessoa jurídica possui. Igual forma da legalidade. Se o princípio, se o direito encontra-se assegurado no ordenamento jurídico, ele deve procurar ser efetivado pelo Estado. Perfeito? Seguindo. Então, qual é o fundamento legal para a titularidade de direitos da personalidade por pessoas jurídicas? O nosso artigo 52 do Código Civil, que diz que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção a direitos da personalidade. Então, observem que, dentro do que a gente consegue visualizar da pessoa jurídica, ela também tem os mesmos direitos e a mesma proteção aos direitos da personalidade. E isso a gente pode ver bastante aqui por essa súmula 227 do STJ, que diz que a pessoa jurídica ela pode sim sofrer dano moral. Então, imagine que é veiculada uma notícia em um jornal grande e contra uma pessoa jurídica, imputando a ela uma série de atos lesivos aos seus consumidores, mas essa notícia é falsa. Observem, essa pessoa jurídica, ela teve o seu nome, ela teve a sua imagem violada, porque a gente sabe que pessoa jurídica, a gente contrata com uma empresa que ela tem confiabilidade, que a gente sabe que aquele serviço vai ser prestado. Então, se a gente, de repente, vê uma notícia dessa na internet, a gente, não vou mais fazer negócio com aquela empresa, porque ela é picareta, ela é um 71. Então, observe que sim, a pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral. Então, temos que ter em mente que, dentro do que cabe às pessoas jurídicas, elas também possuem a mesma personalidade, a mesma proteção em relação a esses direitos que a gente vem falando nas nossas últimas aulas. Em especial, honra não, em especial a imagem, em especial a fama dessa empresa, tá bom? Seguindo. Pessoas jurídicas. Quem é que são essas pessoas jurídicas? O que são essas pessoas jurídicas? O nosso artigo 40 nos diz que elas podem ser de direito público, e sendo de direito público, pode ser direito interno ou externo, e elas podem ser as de direito privado. E aí, professora, quem é que são as pessoas jurídicas de direito público interno? A União, Estados, DF, territórios, municípios, autarquias, inclusive associações públicas e demais entidades de caráter públicos criadas por lei. Vamos imaginar aqui uma fundação pública. Ela será uma pessoa jurídica de direito público interno. Atenção ao nosso parágrafo único que nos diz que, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, rege-se, no que couber, quanto ao funcionamento pelas normas desse código. Então, observe que são pessoas por exemplo, uma sociedade de economia mista. Ela é uma pessoa que tem estrutura de direito privado. Então, vai se regir no que couber quanto às normas desse código. E aí, quem é que são, professora, as pessoas jurídicas de direito público externo? São os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, tá certo? Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis
por atos de seus agentes nessa qualidade causem dano a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra causadores do dano, se houver, por partes desse dolo ou culpa. Então, vamos imaginar que um agente do Detran está dirigindo um carro do Detran, trabalhando, e em razão disso ele bate no meu carro. Ao ele bater no meu carro, ele me causou um dano. Quando eu for ingressar com ação para pleitear a reparação desse dano, eu vou ingressar em face do Estado, porque o Detran é um órgão do Estado. O Detran, perdão, o Detran é uma autarquia, na verdade. Então eu vou ingressar contra o Detran e contra o Estado. E aí eu não vou ingressar contra aquele agente que me causou o dano, porque ele está ali na qualidade de agente público. E aí, em razão disso, ele não vai responder, pelo menos diretamente. Ele vai responder apenas se ele tiver havido por culpa ou dolo. É previsto essa mesma responsabilização em face do Estado lá na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, se não me falha a memória. E aqui o que é que diz o STJ? A administração pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados em cláusula excludente da ilicitude penal, porque uma coisa é a responsabilidade penal e outra coisa é a responsabilidade civil. Perfeito? Dando continuidade. Professora, quem são as pessoas jurídicas de direito privado? São associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, e observem essa introdução legislativa no ano passado, os empreendimentos de economia solidária. Perfeito? Todas essas pessoas, elas são pessoas jurídicas de direito privado, segundo o nosso Código Civil. E aí o parágrafo 1º nos diz que são livres a criação, a organização, a estruturação interna, o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2º. As disposições concernentes a associações aplicam-se subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária e às sociedades objetos do livro que fala da parte de sociedades desse código. Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme a lei específica, a lei de partidos políticos. Artigo 45. Quando é que começa a existência legal de uma pessoa jurídica? Com a inscrição do seu ato constitutivo no registro. E aqui observe que precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passar esse ato constitutivo. Então, não é toda pessoa jurídica que precisa de autorização ou aprovação, somente em alguns casos especiais. E mais importante, quem é responsável por dar essa autorização, por dar essa aprovação? O Poder Executivo. Já vi trocando em prova. Poder Legislativo, Poder Judiciário é o Poder Executivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito no ato constitutivo, contado o prazo do quando? Da publicação. Porque, observe, a existência dessa pessoa, ela começa com a inscrição. Ela precisa inscrever esse ato no registro. A partir do momento em que esse ato ele é inscrito no registro, é preciso que se publique para dar conhecimento a terceiros. E aí, a partir desse prazo dessa publicação, conta o prazo decadencial de 3 anos para anular a constituição das pessoas jurídicas. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos seus administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo,
Já vi cobrando em prova dizendo que obrigam a pessoa jurídica todos os atos praticados pelos administradores. Não é assim. Somente atos que tenham sido praticados nos limites dos poderes. Então, vamos imaginar, aquele diretor, ele possui o poder de alienar, ele possui poder de transigir, mas vamos imaginar que ele não possui o direito de receber citação. Então, observe, a citação recebida por esse rapaz ou algum outro ato praticado por ele fora do poder conferido a ele no estatuto não vai obrigar a pessoa jurídica, perfeito? Porque somente obriga aqueles exercidos nos limites dos poderes previstos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Já vi questão a maioria absoluta, a maioria relativa, pela totalidade dos membros. Não, é pela maioria dos votos presentes. A não ser, claro, que o estatuto tenha previsto que tem que ser todo mundo, que tem que ser 2/3, que tem que ser maioria absoluta. Mas no silêncio do estatuto, são todos os presentes, ok? E da mesma forma também vai decair em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere o artigo. Quando, gente? Quando violarem a lei, o estatuto, quando eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Percebam as hipóteses em que é possível anular as decisões que forem tomadas por essa administração coletiva dessa pessoa jurídica, tá bom? Violação de lei, estatuto, erro, dolo, simulação ou fraude. Seguindo, artigo 48A, introduzido também, de certa forma, de forma recente. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto na legislação especial em seus atos constitutivos, podem realizar assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins dispostos no artigo 59, ressalvados, respeitados os direitos previstos de participação e manifestação. Já vi questão recente da Sebrasp dizendo que somente poderia realizar assembleias da forma presencial, e não, é possível também da forma eletrônica. Artigo 49, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, poderá nomear um administrador provisório. Para quê? Para que essa pessoa jurídica não fique sem administrador e não possa exercer os seus atos regulares para os fins a que foi constituída. Artigo 49A, também introduzido, de certa forma, recentemente, que tem sido bastante objeto de prova. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Uma coisa é a pessoa jurídica e outra coisa são os seus sócios. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecidos pela lei, com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação em benefício de todos. E aqui, sobre pessoas jurídicas, vamos entrar no tema mais importante do nosso código e que é o que mais despenca em prova, que é o quê? A desconsideração da pessoa jurídica. Vamos observar o que é que diz o nosso código. Quando a gente está falando em desconsideração da pessoa jurídica, a gente está falando em levantamento do véu que protege, que existe. Então, porque quando a gente cria uma pessoa jurídica, a gente cria uma pessoa jurídica e a gente estabelece que ela tem esses bens, ela tem esses direitos, ela tem esses deveres. Então, tá aqui, todo esse conjunto forma a pessoa jurídica. Quando a gente está falando de desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai levantar esse véu de proteção dessa personalidade jurídica para que esses bens dessa pessoa jurídica sejam chamados a saldar por obrigações que não foram constituídas pela pessoa jurídica, mas que foram sim constituídas pelos seus sócios, abusando dessa pessoa jurídica, tá certo? Vamos ver o que é que diz o nosso artigo 50 do Código Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica, então a primeira informação é que para a gente falar em desconsideração da personalidade jurídica no nosso Código Civil, é preciso que haja um abuso dessa PJ. E aí,
Como é que se caracteriza esse abuso, professora? Pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, para que haja desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que haja abuso, abuso esse que se caracteriza tanto pelo desvio de finalidade como pela confusão patrimonial. E observem que pode o juiz a requerimento. Não pode o juiz de ofício decretar desconsideração da personalidade jurídica no nosso Código Civil. A requerimento de quem? Da parte ou do Ministério Público, quando couber intervir no processo. E aí, vai desconsiderar para quê? Para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, observem aqui muita atenção, que vai desconsiderar para efeitos. Essa PJ, ela vai continuar válida e existindo no ordenamento jurídico, mas aquela obrigação que foi praticada com desvio de finalidade, com confusão patrimonial, ela não terá efeitos. E aí, esses bens serão chamados a saldar por essa obrigação, perfeito? Então, mas observem, a pessoa jurídica, ela continua válida e existente. E aqui vamos falar sobre as teorias que existem sobre a desconsideração da personalidade jurídica. A teoria menor, que tem aplicação no âmbito do direito consumerista e no direito ambiental, a simples inobservância da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando a gente está falando aqui da teoria menor, não se exige confusão patrimonial e nem desvio de finalidade. A pessoa jurídica deixou de pagar, a pessoa jurídica, ela está sem dinheiro, fechou, ok, vamos para os bens dos sócios, ok? Não precisa que se configure confusão patrimonial nem desvio de finalidade. Quando a gente está falando da teoria maior, que é a que está prevista aqui no nosso artigo 50 do Código Civil, nós já vimos que precisa que haja o abuso dessa personalidade jurídica e que é configurado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial. Quando é que tem o desvio de finalidade? Quando a pessoa jurídica ela fica sendo usada para um propósito diferente daquele para o qual ela foi criada. Quando é que tem a confusão patrimonial? Quando há o pagamento reiterado da pessoa jurídica de obrigações dos sócios sem contraprestação ou sem razão para tanto. Nós podemos falar ainda da teoria inversa da personalidade jurídica. E quando é que ocorre a teoria inversa? Quando é que está presente a teoria inversa da personalidade jurídica? Quando a gente quer atingir o patrimônio da sociedade para quê? Para pagar a dívida pessoal de seu sócio. Ela comumente se verifica, por exemplo, em caso de divórcio. O ex-marido, ele coloca todos os bens pessoais dele na pessoa jurídica para que no divórcio não haja bens a partilhar. E aí, nesse caso, verificando que a gente está diante de um abuso dessa personalidade jurídica, a gente vai usar os bens da sociedade para recuperar aqueles bens que, na verdade, não são da sociedade, eles são do sócio. A gente fala ainda em teoria indireta da personalidade jurídica, que se aplica em grupos societários, quando a gente estende os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica para pessoas que são integrantes desse mesmo grupo, ainda que não tenham participado. Então, vamos imaginar aqui, a empresa A, a empresa B, a empresa C. Todas elas fazem parte de um grupo societário. Quando a gente fala em teoria indireta, vamos imaginar que a ação está sendo proposta somente contra A, mas haverá a desconsideração da personalidade jurídica para quê? Atingir bens de outras empresas que compõem o mesmo grupo. Mas observe que
O simples fato de existir o grupo não autoriza a desconsideração das outras empresas que não participaram dessa relação jurídica. É preciso que, gente, que haja o abuso dessa PJ por meio do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, tá bom? Seguindo, a gente pode falar ainda em teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, que se verifica o quê? Quando a gente está diante de sócios ocultos. Aquela pessoa que, na verdade, ela é sócia, mas ela não aparece no estatuto, ela não aparece no contrato social, ela não aparece na administração, mas ela está ali, ela é sócia oculta. A utilização de laranjas. Nesse caso, a gente pode sim desconsiderar a personalidade jurídica para ir atrás do patrimônio desses sócios ocultos. E tem ainda a teoria positiva da personalidade jurídica, que aqui, na verdade, vai haver a desconsideração da personalidade jurídica em benefício desse devedor. E aí, por isso que a gente chama de teoria positiva da personalidade jurídica. Então, vamos imaginar que uma PJ tem uma casa. E aí, vamos imaginar que os sócios dessa PJ, ela residem nessa casa. Quando essa casa for chamada, por exemplo, a saldar uma dívida dessa pessoa jurídica, ou seja, vai vender. Quando for tentar pegar essa casa para vender essa casa para saldar essa dívida, o sócio diz: ei, calma, mas eu moro aqui, eu uso essa casa para fins de moradia. E a moradia é um direito assegurado lá na Constituição. Eu estou dando função social para essa propriedade. Então, vai haver a desconsideração positiva dessa pessoa jurídica para reconhecer que, nesse caso, o sócio mora nessa residência e não utilizar essa casa para saldar essa dívida. Vamos ver o que aqui está escrito aqui no nosso slide para a gente facilitar a compreensão. Mas observem que, quando a gente está falando de teoria positiva, é uma desconsideração que vai ser utilizada para o bem do devedor, vai favorecer esse devedor, porque até então todas as teorias que nós vimos, a gente iria avançar no patrimônio de alguém que não tinha se obrigado pelaquela obrigação, mas os seus bens iriam responder por aquela obrigação. Aqui, essa desconsideração, ela visa proteger o devedor. E aqui diz que consiste no reconhecimento de que o imóvel que pertence à pessoa jurídica pode ser considerado como bem de família, pelo simples fato do sócio nele morar. E aí, nesse caso, a gente vai afastar a personalidade jurídica da sociedade empresarial para quê? Para conferir proteção ao devedor que utiliza o imóvel como moradia. Então, observe que a gente vai conferir a proteção da Lei 8.009 para esse imóvel que, em tese, ele pertence à pessoa jurídica, mas ele é utilizado pelo sócio como moradia. Então, observe que a gente está resguardando a dignidade da pessoa humana desse sócio que reside nesse lugar e outros valores constitucionais. E vamos aqui para o nosso código. O que é que diz o parágrafo 1º do artigo 50? Que o desvio de finalidade ocorre quando? Quando a gente utiliza da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Nosso parágrafo 2º nos diz que o que é a confusão patrimonial? É a ausência de separação de fato entre os patrimônios, que se caracteriza como, inciso 1º, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio administrador ou vice-versa, e transferência de ativos ou passivos sem efetiva contraprestações. Atenção nessa exceção que tem sido muito cobrada, exceto os de valor proporcionalmente significante. E, inciso 3º, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, naquelas hipóteses em que a gente fica usando a pessoa jurídica para ficar pagando dinheiro, para ficar pagando obrigações de outras pessoas que não aquela pessoa jurídica. Então, há uma confusão, porque, em regra, os valores da PJ, eles devem ser utilizados na PJ. Se essa PJ fica pagando obrigações de todo mundo à torta direita, na verdade é uma confusão do que entra e do que sai, e isso aí pode caracterizar e ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo 3º, observar aqui, o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica a extensão das obrigações de sócio e administradores à pessoa jurídica. Observem que até essa mudança ocorrida em 2019, a
teoria da desconsideração inversa da personalidade, ela somente era uma criação jurisprudencial e doutrinária. Desde 2019, ela está positivada no código e isso também tem sido muito objeto de prova. Então, atualmente, a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica, ela está, sim, positivada no código, tá bom? Parágrafo 4º, que também tem sido muito cobrado, que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o código, ou seja, desvio de finalidade e confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então, mesmo que exista um grupo econômico, é preciso que a gente prove desvio de finalidade e confusão patrimonial para que a gente possa estender os efeitos dessa desconsideração da personalidade jurídica para outras empresas do grupo econômico. Parágrafo 5º, também muito cobrado, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original. Então, imagine que eu abri uma empresa que no início eu confeccionava só biquíni. E aí, com o tempo, eu fui ver no mercado e decidi também confeccionar calcinhas e sutiãs. Observe que esse processo natural de aumentar a finalidade dessa pessoa jurídica, por si só, ela não caracteriza desvio de finalidade. Eu posso sim expandir o meu negócio jurídico, tá bom? Tem que verificar na questão se essa expansão foi dentro de um processo natural que pode ocorrer nas sociedades ou se foi com o objetivo de lesar os credores, ok? Seguindo, jurisprudência sobre esse nosso assunto, informativo 554 do STJ. O encerramento das atividades por si só não considera para a desconsideração. Então, ainda que se encerre de forma irregular essa sociedade, se a gente não tiver diante de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a gente não pode falar em desconsideração da personalidade jurídica. Informativo 865 do STJ, que se tiver uma relação entre várias empresas dentro de um grupo econômico, por si só também não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Observe, novamente, exige o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Informativo 847 do STJ. O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica não se presta a atribuir responsabilidade patrimonial a terceiros que não têm qualquer espécie de vínculo jurídico com a sociedade, ainda que se cogite a ocorrência de confusão, desvio patrimonial, a ensejar suposta fraude contra credores. Então, observe que aquele terceiro, que não é sócio dessa pessoa jurídica, ele pode ter feito algo que configura confusão, desvio patrimonial? Pode, mas aí nesse caso a gente vai estar diante de uma fraude contra credores e precisa propor uma ação poliana. Mas se esse terceiro ele não é sócio dessa pessoa jurídica, não tem como a gente realizar desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens desse terceiro. A gente faz a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos dois sócios da empresa, não de terceiros que são estranhos à relação societária. Perfeito? Continuando. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela vai subsistir para todos os fins de liquidação, até que se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde estiver situada a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2º. As disposições das liquidações das sociedades aplicam no que couber a todas as pessoas jurídicas de direito privado. E parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição. Então, até que se conclua a liquidação dessa pessoa jurídica, ela vai existir para todos os fins. Só que observe que é preciso registrar no seu registro que ela está se dissolvendo, que ela está em processo de liquidação. A partir do momento em que se encerra a liquidação, aí sim se promove o cancelamento da inscrição. Enquanto está ocorrendo a liquidação, a sua inscrição permanece lá, com a averbação de que ela está em liquidação. A partir do momento em que finaliza essa liquidação, aí sim é que se promove o cancelamento da inscrição dessa pessoa jurídica. Artigo 53, vamos falar de associações. O que são associações? É nada mais, nada menos do que a união de pessoas para fins não econômicos. Então, associação de moradores, associação
de futebol, de colegas, associação de pais e filhos da escola. Então, observe que todas essas pessoas, elas se unem para fins não econômicos, perfeito? E, importante, que isso aqui cai em prova, despenca, na verdade, parágrafo único. Não há entre associados direitos e obrigações recíprocos. As pessoas elas se unem para fins não econômicos. Em razão disso, elas não possuem direitos e deveres umas para com as outras. Perfeito? Tema 882 do STJ. Taxa de manutenção criada por associação de moradores não obriga a não associados ou a quem não anuiu. Então, se a associação de moradores resolve instituir uma taxa, quem é que fica vinculado a essa taxa? Primeiro, quem for associado e os associados que ainda assim concordaram com aquela taxa. Perfeito? Continuando. O que deve ter nos estatutos dessas associações? Artigo 54. Inciso 1, denominação, fim, sede. Inciso 2, requisito para admissão, demissão, exclusão. Inciso 3, direitos e deveres. Observem que os direitos e deveres que eles têm são para com a associação, não uns contra os outros. Inciso 4, fontes do recurso para sua manutenção. Inciso 5º, modo e constituição de funcionamento dos órgãos. Inciso 6º, condição para a alteração das disposições dos estatutos e para a dissolução. Inciso 7º, forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados, eles têm iguais direitos. Isso é obrigatório. Em toda associação, os associados, eles têm iguais direitos. Mas o Código diz que o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Observe que é uma faculdade que pode constar dos estatutos dessas associações. Não é obrigado. O que é obrigado? Que todos tenham direitos iguais. Artigo 56. A qualidade de associado, ela é intransmissível se o estatuto não dispuser ao contrário. Por quê? Porque a associação é união de pessoa. As pessoas, elas se unem em razão das qualidades intrínsecas, do intuito que elas têm de juntas realizarem a persecução de alguma finalidade. E aí, em razão disso, essa qualidade de associado, ela é intransmissível. Então, ainda que você, entre aspas, ceda a sua cota, essa cessão de cota por si só não torna a outra pessoa associado, porque a qualidade ela é vinculada à própria pessoa que é associado. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio dessa associação, a transferência daquela não importará por si na atribuição na qualidade de associado ao adquirente ou herdeiro, salvo, claro, se o estatuto dispuser de forma diversa. Artigo 57. A exclusão do associado só é admitível, primeiro, havendo justa causa, e aí o estatuto deverá elencar quais são as hipóteses de justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, tudo isso previsto no estatuto. Então, todo esse procedimento para exclusão de associado tem que estar previsto no estatuto, ok? Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma prevista em lei ou no estatuto. Então, a não ser que preveja lá no estatuto ou na lei que algum associado pode ou não fazer algum ato, ele tem direito de exercer tudo que lhe for cabível em razão do estatuto dessa associação. Artigo 59. Cai bastante em prova. Compete privativamente à Assembleia Geral. Inciso 1º, destituir administradores. E inciso 2, alterar estatuto. Quem é que pode alterar estatuto? A Assembleia Geral da Associação. Parágrafo único. Para as deliberações a que se refere incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido que a deliberação da Assembleia seja convocada especialmente para esse fim, ou seja, vai convocar a Assembleia para o fim de alterar estatuto. Estamos convocando a Assembleia para o fim de destituir administradores. E o quórum, que deve ser estabelecido no estatuto, bem como critério de eleição desses administradores.
Então, observe que o quórum, para que haja essas deliberações, será estabelecido no estatuto. E aí prevê o artigo 60 o quê? Que para que haja convocação desses órgãos deliberativos, então imagine que tem uma diretoria, uma tesouraria, uma assembleia, até mesmo uma Assembleia Geral, vai fazendo a forma do estatuto. Então, o estatuto vai prever o prazo, em quanto tempo tem que ser publicado o edital, se pode publicar mais de uma vez, todas essas minúcias. Mas o que o nosso artigo 60 está garantindo aqui? Que pelo menos 1/5 desses associados tem direito de promovê-la. Então, como é que pode fazer essa convocação desses órgãos deliberativos? Por pelo menos 1/5 dos associados possuem legitimidade para tanto. Artigo 61. Caso dissolvida essa associação, como é que vai se dar essa dissolução dessa associação? O remanescente do patrimônio líquido vai para quem? Vai ser destinado a outra entidade de fins não econômicos designadas no estatuto, ou, se nada dispuser o estatuto, por deliberação dos sócios associados à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Mas observem que, caso haja a dissolução dessa associação, vai ser deduzida, se for o caso, as cotas ou frações ideais que os associados, porventura, tenham direito, no caso das contribuições deles que foram previstas no Estatuto. Parágrafo 1º. Por cláusula no Estatuto ou no seu silêncio, então, mesmo que não haja previsão no Estatuto, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente, receber em restituição atualizado as contribuições que tenham prestado ao patrimônio. Então, vai dissolver a associação, beleza. Mas o que eles verteram para o patrimônio dessa associação, eles poderão recuperar. Parágrafo 2º. Não existindo no município, estado, DF ou território associação que tiver sede, instituição em condição similar, o que remanescer vai para onde? Vai para a fazenda do estado, DF ou da União. Perfeito? E agora vamos falar de fundações. Então, enquanto a gente estava falando de associações, nós estávamos falando da união de pessoas para a persecução de um fim não econômico. Quando a gente está falando de fundação, a gente está falando de uma dotação especial de bens. Então, imagine que eu tenho várias chacras, e aí eu vou criar uma fundação para quê? Para que essa fundação, ela dê uma finalidade especial a esses bens que estejam livres. Então, isso que é uma fundação. Nosso artigo 62 nos diz que, para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento. Então, observe que para que eu crie uma fundação, eu preciso destinar esses meus bens por escritura pública ou por testamento. E aí, esse instituidor, ele fará o quê? A dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina. Então, eu vou dizer, ó, eu vou destinar esses bens livres para a educação de jovens, para o ensino, para os esportes. E aí, declarando, se quiser, a maneira de administrar. Esse, se quiser, é muito objeto de prova, porque coloca, às vezes, como se fosse obrigado, como se não pudesse fazer. Mas observe que o instituidor, ele vai declarar a maneira de administrar, se assim ele quiser fazer. Parágrafo único. Para que a gente pode constituir uma fundação? Inciso 1º, assistência social. Inciso 2º, cultura, defesa, conservação de patrimônio histórico e artístico. Inciso 3º, educação. Inciso 4º, saúde. Inciso 5º, segurança alimentar e nutricional. Inciso 6º, defesa, preservação, conservação do meio ambiente e promoção e desenvolvimento do sustentável. Pesquisa científica, promoção da ética, cidadania, democracia. Então, observe que são dos mais variadas razões pelas quais você pode destinar uma parte dos seus bens. E aqui ainda trago o enunciado 9º da primeira Jornada de Direito Civil, que diz que deve ser interpretado de forma a excluir apenas fundações com fins lucrativos. Então, não pode criar fundação com fim lucrativo. Ela não tendo fim lucrativo, pode criar para qualquer fim aí que a gente pode imaginar. Mas, no entanto, é importante vocês memorizarem essas hipóteses específicas que estão no código, porque elas costumam cair em prova, ok? Recentemente, eu tenho visto bastante, na verdade,
a segurança alimentar e nutricional, porque acho que é um pouco mais diferente, então a gente tende a não reconhecer, e a pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Tenho visto bastante as bancas cobrarem essas duas últimas nas provas, porque acho que são as mais diferentes e a gente costuma estranhar quando aparece na alternativa. Artigo 63. Vamos imaginar que os bens que eu destinei para aquela fundação, eles são insuficientes. E aí, como é que vai se dar? Nesse caso, se de outro modo não dispuser o instituidor, elas serão incorporadas em outra fundação que se proponha a fim igual e semelhante. Mas observe que elas somente vão ser incorporadas em outra fundação se o instituidor não tiver disposto de modo contrário. Perfeito? Artigo 64. Constituída a obrigação por negócio jurídico entre vivos, porque nós vimos que pode ser por testamento ou por escritura pública, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, observe, se não fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Então, imagine que eu, Mariana, instituí uma fundação, destinei parte dos meus bens, mas eu não transferi a propriedade. Então, observe que se eu não quiser transferir essa propriedade, eu posso ser compelida, via judicial, a ser obrigado a transferir essa propriedade, tá certo? Porque você precisa destinar os bens para que eles possam, de fato, ser utilizados na persecução dos fins a que a fundação foi criada. Artigo 65. Aquele a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão, logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo estipulado pelo instituidor, ou se não houver prazo em 180 dias, a incumbência vai caber ao Ministério Público. Então, importante, preste atenção que se ninguém fizer nada, ou no prazo estipulado, ou se não havendo prazo em 180 dias, o Ministério Público que será incumbido de elaborar o estatuto dessa fundação. Perfeito? Artigo 66 também cai muito em prova. Velará pelas fundações do Ministério Público do estado onde situadas. Então, se eu constituir uma fundação aqui no estado do Pará, é o Ministério Público do Pará que será responsável por velar por essa fundação. E aí o parágrafo único primeiro nos diz que, se funcionar no DF ou territórios, vai caber ao MP-DFT. E o parágrafo 2º diz que, se por acaso a fundação ela faz atividade no Pará e no Maranhão, tem muita gente que fala, então vai ser o MPF. Não, presta atenção. Em cada estado, o MP vai velar pelaquela fundação dentro do seu estado. Então, aqui no Pará, o MP do Pará vai velar pela essa fundação, e aqui no MP Maranhão, o MP Maranhão vai velar para que essa fundação, ela de fato atinja as finalidades para as quais ela foi constituída, perfeito? Muita atenção nesse aqui, porque tem gente que pensa logo que vai ser o MPF. Não, cada MP de cada estado vai tomar conta dentro do seu estado. Artigo 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, o que é que tem que ocorrer? Primeiro, 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação não contrarie ou desvirtue o fim desta, e mais, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, observe, no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, no caso do Ministério Público negar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Então, quer alterar estatuto de fundação? Ok. 2/3 dos seus membros, que são responsáveis pela gerência e representação dessa fundação, não pode contrariar ou desvirtuar o fim dela e tem que ser aprovada pelo Ministério Público no prazo máximo de 45 dias. Que se não fizer, ou no caso do Ministério Público negar, o juiz vai poder fazer a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada
por votação unânime, e aí observe que aqui o código prevê expressamente o quórum que é necessário observar, tá? Então, o artigo 68, quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requerendo que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. A gente sabe que reformou o estatuto, tem que submeter no prazo máximo de 45 dias ao MP para aprovar, certo? Que viu lá no artigo passado. Se de repente essa reforma não foi aprovada de forma unânime, o que é que quem está requerendo que a aprovação do Ministério Público seja feita? Ela precisa que se dê ciência à minoria, em 10 dias, para, se quiser, ela impugnar. Perfeito? Artigo 69, tornando ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, observe que a regra é bem parecida com a regra das associações, tá bom? E é isto. Finalizamos a nossa matéria a respeito das pessoas jurídicas e dos direitos da personalidade. Espero que tenham aprendido e até a próxima!